28 de abril de 1945. Esse foi o dia em que a promessa de grandeza de Benito Mussolini terminou em um posto de gasolina. Ele prometeu restaurar o orgulho da Itália. Em vez disso, entregou o país ao desastre total. Por que o ditador não conseguiu escapar? Ele tinha planos de fuga e disfarces prontos, mas o ódio do povo foi mais rápido que seus motores. A justiça não veio de um tribunal internacional, veio das mãos dos próprios italianos. O poder de Mussolini evaporou. O que aconteceu em seguida não foi um fim silencioso ou diplomático. Foi uma execução pública brutal. O mundo assistia enquanto a Itália eliminava seu líder. Benito Mussolini subiu ao poder no início da década de 1920. Naquela época, a Itália afundava no caos social. A Primeira Guerra Mundial deixou cicatrizes profundas no território e na economia. Soldados retornavam das frentes de batalha para encontrar apenas desemprego e inflação alta. As promessas do governo eram vazias. O povo estava furioso. As massas exigiam mudanças imediatas. Mussolini observou essa frustração e a transformou em sua principal ferramenta política. Ele se autodenominou Il Duce, o líder. Mussolini prometeu reconstruir o Império Romano e tornar a Itália poderosa novamente. Milhares de italianos acreditaram na retórica de força. Em 1922, ele organizou a Marcha sobre Roma. Na filmagem da época, nota-se: milhares de homens usando camisas negras avançam pelas ruas da capital. Eram os fascistas. O governo enfraquecido não ofereceu resistência. O rei Vítor Emanuel III cedeu à pressão e entregou o cargo de primeiro-ministro a Mussolini. O monarca buscava estabilidade. À primeira vista, o plano funcionou, mas na prática, era o início de uma ditadura absoluta. No início, houve ordem. Os trens passaram a circular no horário exato. As ruas tornaram-se mais seguras sob patrulhamento rígido. Mussolini ordenou a construção de prédios monumentais de mármore. Ele fazia discursos inflamados em varandas lotadas, gesticulando com agressividade. O controle era total. Ele dominava os jornais, as escolas e as rádios. O regime monitorava até os pensamentos dos cidadãos. Não havia mais espaço para dissidência. Mas isso era apenas o começo. 1935. Mussolini queria mais do que apenas a Itália. Ele desejava o renascimento do Império Romano. Para ele, o Mediterrâneo e a África eram territórios que pertenciam a Roma por direito. Ele acreditava que a guerra purificava os homens e trazia respeito internacional. Por que o ditador escolheu a Etiópia? Era um dos últimos territórios independentes no continente africano. Mussolini precisava de uma vitória rápida para alimentar sua propaganda. Mas o que foi planejado como um desfile militar transformou-se em um massacre sistemático. À primeira vista, uma campanha de civilização, mas na prática, um laboratório de crimes de guerra. O exército italiano mobilizou centenas de milhares de soldados. Tanques, caminhões e suprimentos cruzaram o mar em direção ao leste africano. Na filmagem da época, nota-se: a disparidade tecnológica era absoluta. De um lado, lanças e fuzis antigos. Do outro, a aviação moderna. Mussolini não aceitava resistência. Quando a invasão travou, ele autorizou métodos proibidos. Aviões italianos despejaram toneladas de gás mostarda sobre vilarejos e tropas. O veneno queimava a pele e cegava os combatentes. Milhares de civis morreram sufocados ou em agonia. O som das explosões era acompanhado pelo cheiro de produtos químicos. Não houve piedade para mulheres ou crianças. As aldeias foram reduzidas a cinzas. O imperador Haile Selassie abandonou a capital e partiu para o exílio na Europa. Ele subiu à tribuna da Liga das Nações para pedir socorro. A resposta internacional foi lenta. A Liga das Nações impôs sanções econômicas contra a Itália, mas as medidas eram ineficazes. O petróleo continuava chegando aos portos italianos. O combustível que movia os tanques e aviões nunca foi cortado da lista de comércio. Mussolini venceu. Em maio de 1936, ele proclamou a criação do Império. De uma varanda em Roma, ele gritava para uma multidão em transe:
O orgulho nacional estava no topo, mas o isolamento diplomático começava a apertar. A vitória na Etiópia alimentou o ego do ditador. Ele se sentia invencível. Contudo, as potências europeias mudaram o tom. Mussolini agora era visto como uma ameaça imprevisível. O caminho para a destruição estava traçado. Aqui, a história mudou de rumo. 1936. Esse foi o ano em que o destino de Benito Mussolini se cruzou definitivamente com o de Adolf Hitler. Os dois líderes apertaram as mãos e formaram uma parceria que redesenharia o mapa global. Por que Mussolini buscou essa união? A resposta era simples. Ele via em Hitler um reflexo de sua própria ambição. Ambos admiravam a força bruta, buscavam conquistas territoriais e exigiam o controle total sobre seus povos. À primeira vista, uma aliança de iguais. Mas na prática, o início da submissão italiana. Em maio de 1939, a amizade se tornou um documento jurídico. Eles assinaram o Pacto de Aço. O acordo era claro. Itália e Alemanha deveriam lutar juntas em qualquer conflito futuro. A partir daquela assinatura, o futuro de Roma estava acorrentado aos planos de Berlim. Setembro de 1939. A Segunda Guerra Mundial explode na Polônia. Mussolini, no entanto, não moveu um soldado. Ele recuou. O ditador italiano preferiu observar de longe, esperando para ver qual lado ganharia a vantagem inicial. Mas o cenário mudou rápido. Em poucos meses, as tropas alemãs esmagaram a resistência na Europa Ocidental. Mussolini viu a França cair e decidiu que era hora de agir. 10 de junho de 1940. A declaração de guerra contra a Grã-Bretanha e a França foi anunciada. Mussolini acreditava em uma vitória rápida e sem esforço. Ele estava errado. A realidade apareceu na linha de frente. O exército italiano não tinha condições de lutar uma guerra moderna. Milhares de soldados carregavam fuzis antigos, modelos de décadas atrás. O treinamento era insuficiente para o combate em larga escala. Na filmagem da época, nota-se: os tanques italianos são pequenos e vulneráveis. Os aviões estão defasados em comparação aos modelos britânicos. O sistema de logística entrou em colapso. Faltava comida, faltava munição e os rádios de comunicação falhavam constantemente. O desastre foi imediato. No norte da África, as forças italianas recuaram sob a pressão britânica. Na Grécia, o que deveria ser uma invasão relâmpago virou uma carnificina. Os gregos resistiram com violência e expulsaram os invasores. Hitler foi obrigado a intervir. O exército alemão teve que ser deslocado para resgatar as divisões de Mussolini. Foi uma humilhação pública. O mundo inteiro viu que a Itália era o elo fraco da aliança. Dentro da Itália, o clima mudou. As prateleiras dos mercados esvaziaram. O apoio ao regime começou a trincar. A guerra estava apenas começando, mas a derrota já batia à porta. 1943. Esse foi o ano em que a ilusão de Benito Mussolini se desfez completamente. Porque o ditador ignorava o óbvio. Ele via mapas e relatórios de guerra todos os dias. Mas a vaidade falava mais alto que os fatos. O céu da Itália mudou de cor. Aviões aliados despejavam toneladas de bombas sobre as cidades. O barulho das explosões era constante. Fábricas pararam as máquinas. A economia do país simplesmente travou. Nas ruas, o cenário era de desolação. Prateleiras vazias, vitrines quebradas. Famílias inteiras passavam o dia em filas quilométricas. O objetivo era apenas um: conseguir um pedaço de pão ou algumas batatas. À primeira vista, um exército glorioso. Mas na prática, soldados derrotados voltando para casa. Homens fardados batiam de porta em porta. Eles não pediam ordens, pediam comida e roupas limpas. O império prometido por Mussolini não existia mais. O que restava era um país quebrado e sem esperança. No quadro, Mussolini no balcão. Ele ainda gesticulava. Falava sobre vitória e grandeza para uma multidão que sentia fome. O contraste era brutal. Enquanto o povo definhava, o ditador se agarrava a discursos vazios. Mas isso era apenas o começo. 9 de julho de 1943.
A invasão da Sicília começou nessa madrugada. Quase 160 mil soldados desembarcaram nas praias. Tropas da Grã-Bretanha, Estados Unidos e Canadá pisaram no solo italiano. O som da artilharia naval ecoava por quilômetros. A resistência italiana não conseguia segurar o avanço. Na filmagem da época, nota-se: a defesa da ilha colapsa em poucos dias. O exército italiano estava exausto e desorganizado. Não havia mais para onde fugir. A guerra tinha chegado na porta de casa. O tribunal da história estava pronto para dar a sentença. 38 dias. Esse foi o tempo necessário para a Sicília cair por completo. As tropas italianas, exaustas e sem suprimentos básicos, mal conseguiram oferecer resistência aos aliados. A derrota esmagou o moral do país. Por que o regime ruiu tão rápido? A resposta estava nos céus e nas ruas. Bombardeiros aliados despejavam toneladas de explosivos sobre Roma. O governo entrou em pânico. Até os membros mais leais do partido fascista começaram a questionar o futuro. Nas estradas, o cenário era de caos absoluto. Soldados abandonavam suas armas e levantavam as mãos em sinal de rendição. Milhares de civis fugiam das cidades transformadas em escombros fumegantes. O país estava paralisado pelo medo e pela fome. Mussolini estava fisicamente acabado. Ele não conseguia mais reagir ao colapso das frentes de batalha. No dia 24 de julho de 1943, ele convocou o Grande Conselho Fascista em Roma. O ditador esperava o apoio de sempre. Durante mais de 20 anos, ninguém ousou levantar a voz contra ele. Mas aquela noite foi diferente. O silêncio foi quebrado por acusações diretas. Um a um, seus principais oficiais o traíram. Eles o apontaram como o único responsável pelos desastres militares e pela destruição da Itália. O debate durou horas. Gritos ecoavam no salão enquanto Mussolini observava, imóvel. O resultado da votação foi um choque térmico para o ditador. 19 votos contra ele, apenas 7 a favor. O poder absoluto havia evaporado em uma única sala de reunião. À primeira vista, ele ainda era o Duce. Mas na prática, ele era um homem acabado. No dia seguinte, 25 de julho, Mussolini foi ao encontro do rei Vítor Emanuel III. Ele ainda acreditava que o monarca o salvaria do conselho. O encontro foi curto e seco. O rei não ofereceu ajuda. Em vez disso, comunicou oficialmente a sua demissão e ordenou sua prisão imediata. O ditador saiu da audiência e foi cercado por agentes. Na filmagem da época, nota-se: Mussolini parece desorientado. Policiais o conduziram silenciosamente até uma ambulância que aguardava do lado de fora. O veículo partiu em alta velocidade pelas ruas de Roma. Não era uma escolta de segurança. Era o transporte de um prisioneiro. Mussolini foi levado para um local secreto, longe dos olhos do público. O Tribunal das Ruas já havia dado a sentença. 25 de julho de 1943. O regime caiu. Benito Mussolini foi transferido por várias prisões secretas até chegar ao seu destino final. Um hotel isolado no topo das montanhas de Gran Sasso. O lugar era cercado por rochedos e guardas armados. A fuga parecia tecnicamente impossível. Por que a Itália não tentou impedir a prisão? A resposta é simples. O cansaço superou o medo. Assim que a notícia se espalhou, o país entrou em colapso emocional. Milhares de pessoas ocuparam as avenidas. Nas imagens da época, vê-se o povo derrubando estátuas e queimando retratos do ditador em praça pública. Sinos de igrejas tocaram sem parar. Foram 21 anos de ditadura baseada em censura, violência e repressão. Em uma única noite, a estrutura fascista virou pó. Mas o fim do ditador não significava o fim do conflito. Adolf Hitler recebeu a notícia em Berlim. Ele ficou furioso. O líder alemão considerou a prisão uma traição direta do rei italiano. Para Hitler, a queda de Mussolini era um buraco estratégico nos planos de guerra da Alemanha. Ele não aceitou a derrota. Ordenou uma missão de resgate imediata. Setembro de 1943. O plano foi colocado em prática. O comando da operação ficou com Otto Skorzeny. Ele localizou Mussolini no Hotel Campo Imperatore,
a mais de 2.000 metros de altitude. O prédio era vigiado por centenas de soldados italianos. Não havia estradas seguras. A solução alemã foi radical. Skorzeny utilizou planadores silenciosos. As aeronaves pousaram bruscamente nas encostas rochosas, a poucos metros da entrada do hotel. Na filmagem, nota-se: os soldados alemães saltam das cabines com armas em punho. Eles invadiram o prédio rapidamente. Não houve tempo para reação. Nenhum único tiro foi disparado pelos guardas. Mussolini foi encontrado em um quarto. Ele estava magro, pálido e visivelmente confuso. O ditador não entendia o que estava acontecendo. Em poucas horas, ele foi colocado em um pequeno avião Stort e retirado da montanha. O episódio ficou conhecido como a Operação Carvalho. Tornou-se uma das manobras de resgate mais ousadas da Segunda Guerra Mundial. Mas isso era apenas o começo de um novo pesadelo. À primeira vista, Mussolini estava livre, mas na prática, ele era um fantoche. Hitler o enviou para o norte da Itália para chefiar um novo estado sob controle nazista. O ex-ditador agora recebia ordens de Berlim. A guerra continuava. República Social Italiana. Esse era o nome oficial. Mas a história a registrou como República de Salò. O nome veio de uma pequena cidade às margens do Lago Garda. Na teoria, um governo soberano. Na prática, um Estado fantasma. Por que Mussolini mantinha essa estrutura? A resposta é simples: ele não mandava em nada. Hitler precisava de uma zona de amortecimento. Mussolini era apenas um fantoche em uma peça alemã. Oficiais da Gestapo e da Wehrmacht tomavam todas as decisões. A vontade de Roma não existia mais. Qualquer italiano que demonstrasse resistência era caçado. As punições eram brutais e imediatas. Fuzilamentos em praça pública tornaram-se rotina. Início de 1945. A guerra estava no fim. O cenário era de destruição total. No mapa, as linhas de defesa desapareciam. Tropas aliadas subiam pela península italiana. Cidade após cidade era libertada do controle fascista. Pelo sul, forças americanas e britânicas avançavam sem parar. O som da artilharia ficava mais alto a cada dia. Pelo leste, o exército da União Soviética esmagava as divisões alemãs. Hitler ordenava a retirada, mas não havia para onde ir. O eixo estava em colapso total. A República de Salò desmoronava junto com seus criadores. O norte da Itália era o último reduto. Agora era o centro do caos. Cidades estavam em ruínas, estradas foram transformadas em crateras por bombardeios. Milhares de civis abandonavam tudo. Eles fugiam da violência cruzada entre exércitos e milícias. O medo mudou de lado. Líderes fascistas que juravam lealdade eterna agora buscavam saídas. A arrogância deu lugar ao desespero. Muitos se renderam em silêncio. Outros pegaram ouro e documentos falsos para cruzar a fronteira com a Suíça. Mussolini ficou isolado. Ele não tinha mais exército, nem aliados, nem opções. Milão era o coração industrial do país. Lá, o medo acabou. Grupos de resistência que operavam nas sombras agora ocupavam as ruas. Eles estavam armados e organizados. Não eram militares de carreira. Eram os partisans. No quadro visual da época, nota-se: homens e mulheres comuns com braçadeiras improvisadas. Operários de fábricas deixaram as máquinas. Camponeses largaram as enxadas e pegaram fuzis. A revolta popular era imparável. Não havia mais volta para o regime. O destino de Mussolini estava selado. Estudantes e mulheres que perderam tudo na guerra. Eles não tinham uniformes, apenas armas velhas e o desejo de vingança. Carregavam fuzis enferrujados, pistolas roubadas e explosivos improvisados. O objetivo era único: expulsar os ocupantes nazistas e derrubar o fascismo. Abril de 1945. O exército alemão na Itália estava em colapso total. As linhas de suprimento foram cortadas. Os oficiais fugiam. Os guerrilheiros perceberam que o momento final havia chegado. Por que os rebeldes arriscaram tudo agora? A vitória estava próxima, mas eles queriam libertar o país com as próprias mãos antes da chegada dos aliados. 25 de abril de 1945.
A maior operação da resistência começou ao amanhecer. Em Milão, o cenário era de guerra urbana. Os guerrilheiros invadiram prédios públicos, tomaram as comunicações e cercaram os quartéis fascistas. À primeira vista, uma retirada organizada. Mas na prática, um salve-se quem puder. Soldados alemães batiam em retirada para o norte. Funcionários do governo queimavam documentos e abandonavam seus postos. A insurreição explodiu em Turim e Gênova. Em poucas horas, as ruas do norte da Itália foram tomadas por gritos de liberdade e sede de acerto de contas. Mussolini estava escondido na cidade de Salò. O telefone tocou com a notícia: Milão caiu. Na filmagem da época, nota-se o isolamento do ditador. Ele entendeu que o seu império de papel havia desmoronado. Nesse mesmo instante, em Berlim, Hitler estava trancado em seu bunker. 2 ditadores, 2 destinos selados. Mussolini entrou em pânico. Ele não queria enfrentar o Tribunal do Povo. 25 de abril, final do dia. Mussolini reuniu sua amante, Clara Petacci, e alguns guardas de elite. Juntou o que restava de ouro e dinheiro em pastas de couro. O plano era fugir para a Suíça. Eles pretendiam cruzar a fronteira para o território neutro. De lá, o plano final era o exílio na Espanha. Mussolini acreditava que Francisco Franco o acolheria. Mas as estradas estavam bloqueadas. Não havia mais para onde correr. 27 de abril de 1945. Esse foi o dia em que o plano de fuga de Benito Mussolini desmoronou. Por que ele não aceitou o fim? Mussolini acreditava que ainda tinha cartas na manga. Ele imaginava que poderia negociar sua vida ou limpar sua imagem pública. Mas na prática, a situação era um beco sem saída. As estradas da Itália estavam entupidas por tropas alemãs em retirada para o norte. Acima, aviões aliados bombardeavam as rodovias sem descanso. No chão, os guerrilheiros partigianos controlavam quase todas as cidades do caminho. O cerco estava fechado. O comboio de Mussolini avançava com dificuldade pelas montanhas. Os carros tentavam se misturar aos soldados alemães que fugiam desesperados. O ditador precisava de um disfarce. Ele vestiu um sobretudo militar alemão e colocou um capacete pesado. No quadro, Mussolini está sentado no fundo de um caminhão. Ele não fala. Tenta ser apenas mais um soldado anônimo entre oficiais alemães. Clara Petacci está ao seu lado. Ela se recusou a ir embora, ignorando todos os avisos de perigo. Mas o disfarce não funcionou. Perto da pequena vila de Dongo, às margens do lago de Como, a Brigada Garibaldi bloqueou a estrada. Os guerrilheiros revistavam cada centímetro dos veículos. Eles procuravam fascistas em fuga. Ouve-se o som de botas no metal do caminhão. Um dos partigianos notou algo estranho. Um homem estava sentado no canto, visivelmente tenso, evitando qualquer contato visual. Os combatentes forçaram o homem a descer. No momento em que retiraram o capacete, o choque tomou conta do grupo. Aquele soldado assustado era Benito Mussolini. Não havia mais para onde correr. O destino do ditador estava selado.